Bom, pessoal, finalmente chegamos aqui. Estamos com a série dos Lanternas Verdes em mãos. Acabou de sair agorinha, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o primeiro episódio, eu já assisti ele. Eu tô aqui para trazer a minha análise sobre o episódio. Será que ele foi um bom começo para a série dos Lanternas Verdes? Ele conseguiu rebater aquelas críticas que ele estava sofrendo há muito tempo? A questão é que eu vou trazer minha análise, algumas teorias do que eu posso achar que aconteceu no final do episódio. Então já deixo um claro aviso. Aqui vai ter alguns certos spoilers da série, então se você não assistiu, pode ir lá. Eu pretendo trazer essa análise semanal dos episódios, tipo, toda segunda, possivelmente no meio-dia ou às 6 da tarde. Um desses horários eu vou prometer para vocês. Então, se você está interessado, realmente quer acompanhar e teorizar sobre essa série dos Lanternas, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber as notificações dessas próximas análises de episódios. Deixe um gostei e comentem abaixo o que vocês acharam e quais são as suas teorias para os próximos episódios. Mas enfim, dito tudo isso, roda a intro e vamos nessa. Bom, meio que a gente já começa o episódio com aqueles 5 minutos que foram apresentados de graça, que estão aí pela internet. Justamente o Jon Stewart vendo o Hal sendo um Lanterna Verde e meio que fazendo aquela estranhice, né, que o pai pega uma maçã e coloca na cabeça do filho e dispara ele. Meio que eu acho que ele meio que estava talvez preparando, talvez o pai já saiba que o Jon ele queria ser um Lanterna Verde e meio que ele está preparando o Jon para justamente não ter medo, porque justamente como o Hal fala naquela entrevista que aparece, a única pergunta que eles fizeram para o Hal é: você tem medo? Então acho que talvez o pai esteja preparando ele para isso. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ai, meu Deus. O que eu posso dizer é que essa é a linha do tempo de 1996, porque o que parece que na série vamos acompanhar 3 linhas do tempo. A linha de 1996, 2016 e 2026. Então vamos ter esses saltos dessas épocas, de alguns momentos que vai acontecer, talvez vendo o Hal jovem, o Hal velho, mas vou seguir aqui em frente. Depois disso a gente acompanha justamente agora a linha de 2016, que vai ser a linha que vai mais ocupar tempo aqui. Aqui justamente a gente vê o Hal meio que começando um treinamento com o Jon Stewart, vemos que ele está há uns 2 meses treinando para ser um novo Lanterna Verde, meio que o substituto do Hal. E eu gosto de como essa dinâmica é muito legal de se acompanhar, porque como os produtores dando uma entrevista, até aparece no final do episódio, aqui meio que vai ser um Hal meio amargurado, meio que ele sabe que ele tem que treinar um substituto, mas ele não quer ser substituído. Então, ao meu ver, eu vejo que o Hal meio que está fazendo isso tudo de propósito para que o Jon Stewart não se torne o seu substituto. Mas uma hora ou outra ele vai se tornar, meio que o Hal querendo ou não. E também tem aquela cena legal, justamente meio que o Jon Stewart ele meio que enche o saco do Hal para eles treinarem usando o anel, porque eles estão há 2 meses e ele nunca aprendeu a usar o anel. Aí, cansado, ele fala: beleza, tu quer usar o anel? Então se vira. Ele se joga no carro e o carro cai a ladeira abaixo. O Jon não morre, ele usou o anel na última hora para se embrulhar em plástico bolha, uma coisa daqui legal. E outra coisa que eu acho meio interessante na decisão aqui é que o Hal ele aqui é um herói conhecido, ou seja, todo mundo sabe que ele é um Lanterna Verde, as histórias dele, que o pai dele e ele foram das forças militares. Uma decisão até que bem ousada, mas que eu acho que pode render coisas boas aqui. E mais uma coisa que eu achei bem interessante é a parte do holograma do Hal, porque aqui a gente meio que descobre que o Hal ele fez um holograma dele mesmo no período que ele ainda era jovem, talvez de início de carreira como Lanterna Verde, e meio que a gente tem essa interação meio que legal, porque temos esse Hal, essa holograma, esse backup do Hal jovem, que a gente vê que ele é bem mais altruísta, ele realmente parece um cara mais meio empolgado, assim, que meio que quer ensinar pro Jon Stewart. Ele mesmo pergunta: pô, mas eu não te ensinei já a usar o anel, sobre os hologramas. Então a gente meio que vê que realmente o Hal Jordan velho, ele meio que não quer, ele tá meio de saco cheio de querer ensinar. Então eu acho que vai ser uma dinâmica bem legal isso, entre o Jon Stewart interagindo com o Hal Jordan velho e o Hal Jordan jovem. Realmente, eu acho que não ficou só nesse episódio, eu acho que ele vai mais adiante com essas dinâmicas aqui. Continuando no episódio, a gente meio que também vimos que alguma coisa aconteceu na história do Hal jovem, porque ele meio que dá uma localização pro Hal velho Ilver, que é uma cidade, que é aquela cidade que a gente vê que acontece aquele crime, que é justamente onde eles vão, né? O Hal Jordan só vai lá voando e o Jon Stewart tem que pagar a passagem de avião para ele. Eu gosto como a dinâmica desses dois realmente é bem mais sarcástica, irônicos que eles são.
Chegando lá, a gente meio que vê que justamente aconteceu meio que um pequeno massacre, onde 4 jogadores acabaram sendo mortos, e lá o Hal conhece a xerife, que meio que tem uma certa discussão, a gente vê que eles já tinham um certo passado ali, e o próprio Hal meio que fala, pô, tem envolvimento alienígena, eu sei que tem alienígenas, eu confio na minha intuição. Então meio que vamos ter esse conflito, né, porque talvez da xerife que ela não quer aceitar que tem alien, e também do Hal que meio que ele acredita que tem alien e sim. Até eles até meio que veem um suspeito lá, meio que o John Stewart vai correndo, até dá um soco nele para impedir. E eu gosto como aqui eles realmente têm essa interação um pouquinho mais agressiva que Hal Jordan tem com essa xerife. Realmente vemos que eles tiveram alguma coisa, eu não sei se é um affair romântico que eles tiveram, mas aconteceu antes. Aí meio que para tentar interrogar o cara, porque o Hal Jordan queria interrogar esse cara que ele suspeita que é um alien, ele meio que começa eles vão num bar, começa uma briga de bar ali, então pro Hal ir pra prisão. E aí depois tem outra cena que o Jon Stewart se encontra com uma mulher, e aí eles fazem aquelas sapecagens para adultos. Pois é, isso me surpreendeu muito. Eu não achei que estaria aqui numa série. Beleza, acho que ela é PG, acho que ela é para maiores de 16 anos, tudo bem, mas algo desse nível, realmente fiquei bem surpreso, cara. Eu só espero que não tenha muito mais disso, cara. Isso, sendo sincero, essas cenas meio que envolvem o sexo não me agradam muito, mas é questão de gosto daí. Aí no outro dia a gente vê justamente isso, né? O Hal Jordan, ele começando a interrogar essa pessoa que ele suspeita ser um alien, e meio que isso só se confirma, né? Esse cara realmente é um alien. Ah, tá vendo? A gente tá lascado. E adivinha quem não acreditou em mim? Você e você. Aí ele meio que começa a ameaçar o Hal, meio que dizendo que ele podia explodir toda aquela cidade, e também recitar o juramento, que o Hal fica puto. Isso também por conta do que os diretores falaram, porque pro Hal, o juramento dos Lanternas, às vezes, ele é muito sagrado, é uma coisa bem que não pode se brincar de qualquer coisa. É tipo, realmente, alguém brinca com a palavra de Deus, meio que zombar disso. Meio que, basicamente, o legado dos Lanternas é basicamente isso pro Hal. Meio que o alien meio que causa essa explosão, o Hal consegue conter usando um pouco da energia do Lanterna que ele tinha, e realmente, né, o Jon Stewart e a xerife lá ficam de cara fechada, porque eles realmente não acreditavam que o Hal estava falando a verdade, que era um alienígena ali, e meio que aquela parte já se encerra, né, a parte do núcleo de 2016. Aí a gente meio que já salta para 2026, onde temos justamente a linha do tempo que mais pra frente. A gente vê aqui o Jon Stewart chegando nessa mesma cidade, mas em uma época de nevasca que está acontecendo ali, junto com a xerife que se encontram. E aqui eu acho que vamos começar um pouquinho das teorias, porque eles meio que voltam para aquela quadra de futebol americano que eles vêm, e eles encontram ninguém menos que o Hal Jordan morto. Hoje eu percebi que já fudeu. Pois é, isso surpreendeu todo mundo. Ou seja, eles tiveram coragem de matar o Hal Jordan no primeiro episódio. E cara, o episódio acaba assim, do nada. Acaba com, pô, Hal Jordan morreu e é isso? Bom, é aí que eu vou começar um pouco as minhas teorias. Como a gente sabe, nessa série os vilões vão ser os caçadores cósmicos. A gente viu que isso não é nenhum spoiler, tá? No trailer tá dizendo isso, que eles meio que vão realmente aparecer aqui, que aqui eles podem meio que se disfarçar de algumas pessoas, então eu acho que é isso. Eu acho que talvez seja isso. Talvez esse não seja o Hal de verdade, talvez realmente seja um caçador cósmico disfarçado, talvez o Hal tenha obrigado ele a fazer isso, eu não sei dizer. Tudo que eu tô falando aqui são teorias, tá, gente? Eu não tenho nada confirmado, a gente vai ter que esperar os próximos episódios para saber como é, mas também pelo fato de que quando o Jon Stewart ele vai ver na mão do Hal, ele percebe que ele não tá com o anel, ou seja, talvez alguém tenha pego o anel do Hal, lá ele, ou talvez realmente não seja realmente Hal Jordan. Aí é que tá, essas são as duas partes que a gente não sabe o que vai acontecer. O Hal realmente morreu, ou realmente ele tá disfarçado, ele mandou alguém, talvez um caçador cósmico de arrasta pra dar essa falsa impressão da morte do Hal. Começou a ficar interessante. E basicamente o episódio acaba assim. A gente tem até uma prévia dos próximos episódios que vão ter, mas no primeiro é basicamente isso. Eu gostei como eles fizeram esse trama de mistério, também como mostram que o Hal é um cara meio astuto e inteligente, e o Jon Stewart também. Mas como o Jon Stewart ele é um cara bem mais jovem, realmente vemos que ele quer ser o Lanterna Verde rápido, eu vejo que ele também comete alguns erros ali, então eu acho que é uma dinâmica boa, né? Como eu falei, aqui meio que tem quase de um velho ranzinza interagindo com um cara que quer aprender de maneira rápida.
E uma interação até que legal, cara. O Aaron Pierre, ele é bem legal como o Jon Stewart. Eu gostei dele. O Kyle Chandler realmente é excepcional, cara. Realmente ele tem esse sarcasmo de maneira... Ele consegue transitar entre esse Hal velho que vimos com aquele Hal holograma que vimos nos poucos minutos que tiveram. Aliás, esse Hal holograma eu acho que vai ser a prova de que não vamos ver... Se o Hal Jordan morrer mesmo, tipo, se ele estiver realmente morto, eu acho que a gente vai ver esse Hal holograma interagindo com o Jon, né? Tipo, vemos que ele... Como eu falei, o Hal holograma ele é uma versão um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais altruísta, que quer ensinar. Então, talvez tenha alguns diálogos envolvendo eles, eu não sei dizer, mas eu gostei do primeiro episódio. Pra mim ele é um começo bem legal, cara. Realmente, o gancho que teve no final do primeiro, desse aqui, é realmente bem interessante. Eu tô bem interessado em pra ver como é que vai acontecer. Eu gosto quando tem séries que funcionam desse jeito, cara. Teve lá em maio a série do Homem-Aranha no ar, que os ganchos, cara, são muito bons, mas por algum motivo a Amazon Prime, ela meio que decidiu fazer um lançamento de todos os episódios ao mesmo tempo. E que pra mim eu acho que causou um pouquinho dessa frustração, porque como os ganchos são bons, eu acho que valeria fazer um episódio por semana, assim, mas né, eles fizeram isso, não tem como a gente voltar no tempo e despedirem, mas eu gostei que Lanternas adotou essa coisa, realmente de marcar esse gancho do final do primeiro para dar um up pro próximo episódio. E eu tô bem intrigado pra ver disso, cara. Mas como eu disse, né, a gente não sabe se o Hal Jordan morreu mesmo ou se ele matou um caçador cósmico pra despistar a atenção dos outros. A questão é que a gente vai saber disso apenas nos próximos episódios, quando vierem. Mas eu quero agora! Basicamente essa é a minha análise do episódio 1, né? A interação do Hal Jordan com o Jon, muito boa, realmente um humor sarcástico. O mistério que foi entregado aqui realmente tá um pouquinho bem interessante. Eu não digo que tá interessante a ponto de eu ficar um pouquinho chocado, mas o quão interessado eu tô para eles continuarem, eu tô para descobrir e acompanhar essa série. Interessado, eu estou. Mas no fim, basicamente é isso. Realmente eu gostei desse primeiro episódio, eu acho que ele é um começo bem agridoce para essa série dos Lanternas. E eu acho que talvez se ele continuar nesse patamar, eu acho que pode ser um bom começo pro DCU. Ah, aliás, eu acabei esquecendo. Aqui eles não usam muito os construtos, tá? Nem o uniforme. Tem um motivo do Hal não usar o uniforme, mas eu acho que vocês descobrirem isso de outra forma. Aqui eu acho que eles usam construtos umas três vezes usam, mas, cara, como é o primeiro episódio, temos ainda mais 7 pra ver, eu acho que eles vão usar mais os construtos nos outros episódios, mas eu vou parar de falar aqui. Basicamente é isso, primeiro episódio, um começo muito bom, agridoce pra caramba pra essa série, estou ansioso pros próximos episódios. Se vocês também estiverem e querem acompanhar minhas análises e teorias, lembrando, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. Me despeço aqui e aguardo vocês na review do episódio 2. Até a próxima!